Quando não tinha nada eu quis, quando tudo era ausência esperei, quando tive frio tremi, quando tive coragem liguei. A lembrança que eu tenho da gravação, da mixagem, do processo de chegar nos vivos, era primeiro de um ambiente de bastante restrições, a gente não tinha dinheiro para pagar um estúdio, para gravar um disco com banda. Eu lembro do Ivan Lins dizendo para mim, e muitas outras pessoas, amigos assim, dizendo: Chico, as músicas são muito boas, mas é um desperdício lançar essas músicas desse jeito. Imagina, né? Quando não tinha nada, eu quis só voz e violão, bicho. Precisa de uns teclados, uma bateria, um baixo e tal, né? Ou se for voz e violão, precisa ser mais bem gravado no estúdio, mas assim, precisa... Só que isso foi gravado sem clique. Então ele vai um pouco para frente, vai um pouco para trás, ele tem uma fluência natural. Ele não tem clique, sou eu sozinho, basicamente, né? Olá! O Matéria Bruta de hoje te convida a mergulhar na história de um dos álbuns mais icônicos da música popular brasileira. Há 30 anos, Chico César lançava Aos Vivos, um disco que marcou sua trajetória e se tornou um clássico, trazendo a força de sua canção e violão em uma gravação ao vivo, repleta de originalidade e emoção. Em uma entrevista exclusiva ao canal Curta, Chico relembra o processo de criação do álbum, os desafios e as belezas dessa obra que conquistou o público. O artista também fala sobre as participações especiais que enriqueceram o projeto e a celebração desse marco ao lado da nova orquestra, que trouxe novos arranjos e sonoridades para reviver esse repertório inesquecível. Eu me lembro, eu pré-produzindo um disco com André Abujanra, com essas canções que estão no Aos Vivos, muitas dessas canções, e eu precisava gravar violão, guitarra e voz num estúdio de verdade, porque o estúdio do Abujanra, era uma salinha pequenininha, assim, onde ele tinha um computador cheio de cartões, né, aquele tempo ainda do cartão e tal, em que a gente gravava os grooves. Então, sei lá, música Tambores, a gente gravava são tambores, os tambores, são tambores, os tambores, beleza. Aí uma levadinha para Benazir, taca de taca de taca de taca de taca de taca. Aí a Simone Sou tocava, Escurinho, que também gravou coisas, Mauro Sanches, que depois foi da banda Cuscuz Clã. E aí chegou uma hora que a gente precisava de um estúdio para gravar, fazer as coberturas. E eu procurei Egídio Conde, que tinha um estúdio chamado Audiomobile, que era numa Kombi. Ele levava a Kombi, parava, ele gravava para alguns festivais, como Festival de Avaré, Festival do Carrefour, e ele tinha me gravado já cantando Beradeiro a capela, né? Cantando dança, com um monte de gente tocando, e eu cantando. E fui procurar, falei, a única pessoa que eu conhecia em São Paulo que tinha um estúdio que poderia se compadecer da minha situação e dizer pode gravar aqui era ele. Aí fui, e aí ele me olhou assim e falou, cara, eu não tenho uma sala, eu tenho um equipamento. Lógico, eu posso botar o meu equipamento aqui perto da minha casa, puxar os fios e você cantar no meu quarto, no banheiro, na cozinha. Mas quer saber? Eu acho que você devia fazer um disco ao vivo. Você. Eu falei, cara, mas você só gravou Beradeiro, dança. Ele falou, cara, eu saquei que você ao vivo é muito bom. E pra que fazer um disco de estúdio? Né? Eu fiquei meio assim, até isso aí, falei, tá, eu vou pensar. Saí meio triste da casa dele, porque eu pensei, o cara que podia me ajudar não vai poder me ajudar, né? Ele não vai ceder, ele não me desanimou aquilo. Mas eu fui pensando, falei, Aí conversei com uma moça que vendia meus shows na época, chamada Elaine Marim. Elaine e tal, acho que a gente precisa arrumar uma sala para gravar um disco meio ao vivo, assim. Aí ela procurou a Sala Funarte, em São Paulo, na Alameda Notman. Tinha uma data para daqui a um mês,
um mês e meio. Eu pensei, acho que era bom ter uns convidados. Quem? O Lenine, né, que era um amigo muito querido e tinha essa coisa de violão. Eu não ia gravar um disco ao vivo com banda, era uma coisa de violão. E pensei no Lani Gordon, que era o guitarrista mitológico da Tropicália, que era uma referência pra gente. E eu já tinha levado o Lani para fazer alguns shows de barzinho comigo, alguns projetos de barzinho assim. E aí a data rolou, temos 3 dias, daqui 1 mês e meio. Lenine disse, posso, vou de ônibus, porque eu não tinha dinheiro nem para pagar a passagem de ônibus dele. Vou de ônibus, me hospeda onde? Eu falei, na minha casa com o Zé Cabaleiro, um apartamentinho. Que era, ele dormia num sofá de 2 lugares, então sobrava galego naquele sofá. Ele dormia com as pernas para fora, assim e tal, né? Mas foi tudo meio assim, né? Ele só pôde ir no segundo dia, no primeiro dia a gente gravou, quer dizer, não gravou, só tocou para ver como é que era. Nesse 1 mês e meio, eu me preparei para transformar aquelas músicas que deviam ser gravadas com banda em músicas que funcionassem voz e violão. Então eu fiquei caprichando, tocando, e opa, aqui podia botar mais esse negocinho, aqui nananã, aqui nananã. Aí pensei nas referências de violão, as grandes referências de violão na MPB. Gilberto Gil, João Bosco, Djavan, né? Falei, bom, são minhas inspirações para fazer um disco assim, né? Então todas essas coisas que vem com vem deles, né? Tem coisa que é mais pro João Bosco, tem coisa que é mais pro Gil, assim, mas essa influência que o violão tem numa música popular brasileira que me inspira e e gravamos durante 2 dias. Depois, isso foi em maio, depois veio a Copa do Mundo de 94, né? Que era a Copa dos Estados Unidos, aquela que ganhamos. Só que nós passamos a Copa, eu e Egídio, mixando e editando o disco sem volume na TV. A gente ficava com o futebol rolando na TV e escutando tal. Que essa parte aqui tá boa. Aí pegava às vezes um pedaço de um dia, aí tentava combinar. Não, é melhor pegar só o take de um dia só, cortar e tal, nananã. Aí gol, aí aumentava gol e tal, e tal, Bebeto, Romário, depois baixa, aí voltava e tal. Então a lembrança que eu tenho da gravação, da mixagem, do processo de chegar nos vivos, era primeiro de um ambiente de bastante restrições, eu não tinha dinheiro para pagar um estúdio, para gravar um disco com banda. O Egídio se colocou à disposição, colocou o equipamento, disse, você me paga depois. Eu peguei umas verbas, um dinheiro que eu tinha, umas verbas trabalhistas do tempo da Editora Abril, que eu tinha sido revisor lá, para pagar basicamente os meninos que ligavam os cabos, botavam os monitores, que trabalhavam com o Egídio. E passamos 1 ano tentando convencer, primeiro o Pena Schmidt, que estava lançando a gravadora Tinitos, e foi o Egídio que me apresentou ao Pena Schmidt, o Pena Schmidt que me apresentou ao André Bujanra, porque ele falou, sua música é muito legal, muito boa, mas não funciona hoje para a juventude. Precisa de uma coisa máquina, elétrica, eletrônica. Essa pessoa é o André Bujanra. Se junta com ele, aí me juntamos, aí a gente mostrava as coisas para ele e tudo, ele falava, acho que ainda não tá pronto, sabe, ainda não é e tal. Aí desistimos do André Bujanra por causa do Egídio Conde. Aí gravamos o disco aos vivos, mixamos e tal. Aí o Egídio era muito amigo do Pena, levava a fita. Ele falou, cara, é uma pena, mas eu acho que não rola, porque a juventude tá muito esquisita, é coisa muito pesada. Aí não rolou com Pena, ficamos oferecendo para as outras gravadoras, para a Velas passou praticamente uns 9 meses com a matriz desse disco, né? E aí, vamos fazer, aí os caras falaram, não, eu lembro do Ivan Lins dizendo para mim, e muitas outras pessoas, amigos assim, dizendo, Chico, as músicas são muito boas, mas é um desperdício lançar essas músicas desse jeito. Imagina, né, quando não tinha nada, eu quis só voz e violão, bicho, você precisa de uns teclados, uma bateria, um baixo e tal, né? Ou se for voz e violão, precisa ser mais bem gravado no estúdio, mas assim, precisa, aí chama Theo Lima para tentar, aí Theo Lima diz,
manda o menino pro Rio, me paga não sei quanto que eu monto uma banda, aí a Velas, não, é muito caro, né? Chama a Lenine e Suzano para fazer, não, é muito caro, né? Aí eu sei que não deu certo. Ainda tentamos, com um cara chamado Dalga Larrondo, botar umas percussões iranianas em cima do que estava gravado. Dalga Larrondo e Simone Soul. Só que o disco foi gravado sem clique. Então ele vai um pouco para frente, vai um pouco para trás, ele tem uma fluência natural. Ele não tem clique, sou eu sozinho, basicamente, né? Aí tentamos, e o Egídio, ele era mais apaixonado pelo original, o ao vivo, do que eu não sabia muito. Aí os caras tentando, o Dalga Larrondo e Simone Soul, Derbuck, e djembe, e não sei o que, aquele pandeiro iraniano, e tal. E aí o Egídio, isso na casa do Egídio, no quarto do Egídio, com os microfones ligados, aí o Egídio vinha na sala, me chamava assim, dizia, porra, bicho, a gente tem uma coisa muito preciosa, e o que é que a gente está fazendo? Não é possível que a gente vai desperdiçar isso, botando esses tambores, tentando correr atrás de uma coisa que está pronta, e tal. Egídio, tenha calma, a gente vai tentar. Se não der certo, a gente volta. O original a gente já tem, vamos tentar, né? Não deu certo. Aí, e a Velas tentando insistir numa regravação, estúdio e tal. Mas teve um dia que rolou tipo um feriado, tipo Semana Santa, que o dinheiro acabou, a paciência acabou. Aí eu peguei o telefone, liguei na Velas, falei, bicho, é o seguinte, se vocês não querem lançar, eu vou dar até quinta-feira para vocês decidirem se é na segunda-feira. Se vocês vão decidir lançar esse disco, porque se vocês não forem lançar, eu vou lançar independente. Cansei, meu dinheiro acabou, minha paciência acabou e tal. Aí os caras, não, espera um pouquinho, que a gente vai... Quando foi na quarta-feira, eles ligaram dizendo, vem aqui, a gente vai assinar o contrato, vamos lançar do jeito que tá. Aí pronto, essa é a história, era para ser o que é, e é essa preciosidade aqui, né? Acabou sendo algo muito precioso para mim, né? E acho que para uma geração, assim, né? Eu achava que a minha música era para universitários, e aí eu descobri que quem me ouvia com muito amor, com muita paixão, eram adolescentes, estudantes secundaristas. Alguns com 14, 15 anos. O mais velho, assim, de uma turma que frequentava meus shows em São Paulo a partir desse disco, tinha 20 anos. Então era para os vivos mesmo. Mas por quê? Os universitários estavam ouvindo rock brasileiro, Titãs, Paralamas, Capital, né, as bandas de Brasília... e os pais de todos ouviam Caetano, Gil, Edu Lobo, Chico Buarque, e a novíssima geração que estava querendo uma coisa nova, assim, falava, bom, ou eu escuto do meu pai, ou eu escuto do meu irmão mais velho, aí aparece o cara com o cabelo pra cima, não sei o que, eu disse, porra, esse maluquinho tem a ver com a gente. Só que eu era tipo, tinha 15 anos mais que muitos deles. Mas foram eles que me abraçaram e eu abracei. Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem que fazer mamadeira todo dia, além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia. Esse disco tem duas músicas que não são minhas, né? Tem uma parceria com o Itamar Assunção, que é o Dúvida Cruel. Tem o Alma Não Tem Cor, que é do André Bujanra. E Paraíba, de Gonzaga e Humberto Teixeira. Alma Não Tem Cor eu escolhi porque quando eu estava no processo de fazer o disco que não saiu, que seria uma espécie de disco que a gente imagina, depois quando a gente viu os discos do Mangue Beat, a gente falou, cara, se a gente tivesse feito o nosso disco, seria tipo um disco de Mangue Beat, porque seriam esses ritmos nordestinos com eletrônico, grooves, não sei o que e tal, né, timbres e tal, né. E o Paraíba, tem uma coisa que eu aprendi com os baianos, eles falam sempre do lugar deles. Essa ladeira, que ladeira é essa? Essa é a ladeira da preguiça. Aí um dia você chega lá, a ladeira da preguiça, a Lagoa do Abaeté, aí você vai ter lá a Lagoa do Abaeté, tudo que existe, né? A Praça Castro Alves é do povo, tá lá. Então, eu penso, bom, eu acho que amar um lugar e amar criticamente um lugar
né? Não precisa você dizer sempre, ai, é o melhor lugar do mundo. E não é uma peça de publicidade, não é pro turismo, é pro afeto, né? Então, quando eu penso, vou gravar Gonzaga e Humberto Teixeira e gravar nesse arranjo, né, uma onda mais jazz, né? Eu quero mostrar para mim mesmo, né? Porque esse é um arranjo que nasceu quando eu estudava na escola do Zimbo Trio, no clã. Né? O professor disse, faz um exercício de blocados, assim, né? De uma música blocada. Aí eu pensei, não vou pegar um standard americano, né? Um Cole Porter, vou pegar da Paraíba, porque é o nosso standard, né? Não é New York, é Paraíba, né? Aí fiz o arranjo, e depois fiquei tocando, sempre tocando. E quando chegou no Aos Vivos, na hora de gravar, eu falei, vou gravar esse arranjo, vou gravar essa música, né? Porque tem essa coisa do jazz vindo de um lugar ali do chachado, do baião, né? Na época eu gravei e até ainda há pouco cantava, e às vezes canto ainda, o Paraíba masculina, mulher macho, sim senhor. Mas de um dia desse para cá, eu peço sempre perdão a Humberto Teixeira e canto Paraíba feminina, mulher massa, sim senhor, e tal, né? Para incluir as pessoas que ficam incomodadas quando eu cantava Paraíba masculina. Não tem que ser masculina, feminina é legal, e mulher massa, não precisa ser macho, massa, sim senhor, tá tudo bem, e tal. E aí a gente canta sempre com muito orgulho, tal. Eu me lembro que uma vez eu fui no Jô Soares e a gente tocou lançando o disco do Quinteto da Paraíba, com coisas assim, com esses arranjos, não era só eu disse de uns tempos pra cá, né? E aí o Jô falou, nossa, não os músicos, nem foi o Jô, né? Nossa, agora depois da apresentação, tá uma coisa sofisticada e tal, né? Aí eu falei, eu sempre achei sofisticado Luiz Gonzaga, né? Sempre achei sofisticado Humberto Teixeira, Calu, tira esses olhos de Ribadeu, Calu, isso é muito sofisticado na minha concepção, né? E a gente observa que Gonzaga ele é gravado nos Estados Unidos, no Japão, na Coreia, de vez em quando você encontra uma versão de Asa Branca, de Mulher Rendeira, de Baião, né? Pelo mundo. A sofisticação está na semente. Quando a lama virou pedra e mandacaru secou, quando o ribação de sede bateu asas e voou, foi então que eu vim embora, carregando a minha dor. Hoje mando um abraço pra ti, pequenina, Paraíba masculina, mulher macho, sim senhor. Paraíba masculina, mulher macho, sim senhor. Eu queria muito ter esse disco, essas músicas numa versão orquestrada, né? Porque a música popular brasileira, que tem bastante harmonia, nuances rítmicas e tal, ela se adequa muito, ela recebe muito bem a chegada de uma pegada orquestral, assim, né? E esse disco é muito assim, né? E eu pensava, mas eu quero orquestra, mas não quero que seja aquela orquestra paradona, sentada, né? Quero uma orquestra que seja como as orquestras arranjadas pelo Rogério Duprat, que se juntou com os Mutantes, com os Tropicalistas, Caetano, Gil, Tom Zé, Gal Costa, né? E aí soube da existência da nova orquestra, me mandaram uns vídeos, né? O Fio, que é meu manager, trabalha comigo na produção, assim e tal. E eu falei, poxa, tem tudo a ver, porque é uma orquestra muito diversa. São corpos que tem a ver com o meu corpo, um corpo diferente, um corpo que vem da periferia, né? Eu venho de uma cidade muito pequena, de um estado pequeno, e eu ainda venho da zona rural dessa cidade, né? Então eu sou um periférico e tenho esse olhar sempre assim aberto, olhando as periferias, que eu acho que na verdade a periferia é o centro. A periferia é de onde vem tudo, então aquilo é um centro, vamos dizer, multiplicado, um centro aberto, né? E aí vejo esses jovens, muitos agora, nem tem a idade que eu tinha quando gravei o disco, né? Eu tinha 30, eu lancei o disco com 31,
né? Fiz 61 agora, né? Tô fazendo 61. Então, e eu vejo, né, esses jovens, muitos deles periféricos, negros, descendentes de indígenas, mulheres e tal. Aí eu pensei, poxa, isso tem tudo a ver, porque tem um corpo, quem tem um corpo assim, tem uma alma que dialoga diretamente com a minha, dialoga diretamente com essa música, né? Aos vivos tem a ver com uma existência guerreira, quase heróica, né? Nós somos aqueles que tentaram matar e não conseguiram, tentaram silenciar e não conseguiram, né? Pretos, indígenas, mulheres, gays, né? LGBTs, não sei o que, então assim, quando a gente se junta, isso não é só para o nosso favor, isso é para a sociedade se areja mais, né? Toda vez que se junta um grupo grande assim, misturado, né? A sociedade fica arejada. Imagina uma orquestra que toca em pé, dançando, cantando essas coisas. Não aponte o dedo para Benazir Bhutto, seu puto, ela está de luto pela morte do pai. Isso é texto de rap, né? É um texto de rap num universo da MPB. Não é à toa que Fiote, Emicida, Rashid, Rael, eles chegaram para mim e falaram, cara, quando a gente te viu na televisão, na Xuxa, no Faustão, no Gugu, a gente pensou, poxa, esse cara tem a ver com a gente. Eles, adolescentes, tem um lugar para nós. Se tem um lugar para ele, se ele conseguiu esse lugar, a gente tem que conseguir o nosso lugar. E eu não sabia, mas o Fiote falou, cara, eu vou nos seus shows, show assim de escola de música, usina não sei das quantas, em São Paulo, ele ia em vários, né? Até que ele foi num e falou, né? Ele falou, você, para nós, você é do rap. Você aproxima essas coisas, né? Porque quando o texto diz body, 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 tem uma bala no meu corpo e não é bala de coco, isso é rap. Porque, na verdade, a MPB, da qual eu descendo, me orgulho e faço parte, ela foi se afastando, né, desses textos mais incisivos, né, foi virando uma música para um tipo de rádio, para falar de amor de um jeito assim, 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 e tudo umas vezes muito suavezinho e tal. E o meu texto, não. Eu tenho também as músicas, né, que diz quando vi você me apaixonei, isso que não ouço dizer o nome, isso que dói quando você some. Mas mesmo quando eu digo, eu sei como pisar no coração de uma mulher, para pisar no coração de uma mulher, pés descalços sem pele, alpercatas de aço. Então é um texto que tá botando o dedo numa ferida que às vezes é minha, às vezes não é minha, às vezes é minha por empatia, né? E que eu acho que é um lugar que a MPB não pode abrir mão, pelo menos a MPB da qual a que eu pratico, ela não abre mão desse texto, sabe? Claxon, vá, 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 filosofia, vã. Qual o clã deste menino clandestino? Qual o clã deste menino clandestino? Qual o clã deste menino clandestino? Claxon, vá, 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 filosofia. Olha, eu sou uma pessoa muito do agora, né? Eu tenho, vamos dizer, uma urgência de viver o momento, né? Então, quando eu fiz, sei lá, Benazir, eu estava vendo televisão, vi uma mulher que tinha que fazer uma passeata em silêncio, porque ela não podia falar, se manifestar publicamente pela palavra, num jipe, eu estava vendo televisão, essa mulher estava andando no jipe, a polícia parou e um soldado, assim, de rua, levou o dedo à cara dela, eu não entendi o que ele falava, mas o mais importante era a imagem, né? E aquilo imediatamente me fez compor Não Aponte o Dedo para Benazir Bhutto, seu puto, ela está de luto pela morte do pai. O pai dela tinha morrido há pouco tempo. Então, assim, o agora, as notícias, a política, a própria internet,
isso tudo me afeta, os assuntos. Então, mas o meu tempo é uma mistura, vamos dizer assim, do meu tempo interno com o meu tempo externo. O que eu vivo por dentro com o que eu vivo por fora, com a minha observação. Então, quando começou o governo Bolsonaro, ou talvez ele nem tinha começado ainda, ele tinha sido eleito, eu acho. Eu pensando e tal, lembrando de uma conversa com Gilberto Gil sobre as passeatas de 2013, que ele disse para umas moças que estavam comigo, que elas perguntaram para ele: Gil, o que é que você acha que são essas manifestações de junho de 2013? Aí Gil, daquele jeito, antes de um show em João Pessoa, ele falou: eu acho que está sendo gerado o ovo da serpente. Me parece, não tenho certeza, mas me parece. Aí elas: sério, Gil, mas o movimento é justo, né? Não é só pelos 20% e tal. Ele disse: eu já vi isso acontecer em outros lugares, e tal. Então, influenciado ali pela eleição de Bolsonaro, né? Pelo impeachment de Dilma, eu fui um dia ao supermercado comprar água sanitária, produtos de limpeza, e voltei carregando aquele peso, sabão, coisas mais, e compus pedrada no caminho. Eu compus muito na rua, andando, né? E aí já compus na rua Cães Danados do Fascismo, que tá nesse show com a orquestra. Porque tem o disco, que é o show inteiro, e tem o bis, que eu pego algumas músicas de outros momentos da carreira. E aí cheguei em casa, larguei os produtos de limpeza e peguei o violão e já saí tocando, né? Antes de compor essa música, eu tinha feito uma turnê pelo interior do Piauí, capital interior. Na volta, a gente voltava do tipo sul do Piauí para Barreiras, na Bahia, para pegar o avião. Já era mais perto vir para a Bahia do que voltar para Teresina. E no caminho, eu pedi para o motorista parar, porque ele estava ouvindo muito assim, forró de plástico. Eu disse: peraí. Aí comprei um pendrive, ou um disco de Edson Gomes. Aí muito reggae, e fiquei com aquela coisa, né? Que eu acho que o Edson Gomes, inclusive, deve ter influenciado Gil a compor Barracos. Nunca perguntei, não tenho certeza, né? Porque é muito Edson Gomes. Nos barracos da cidade, ninguém mais tem ilusão. É muito Edson Gomes. Eu sei que eu lá carregando meu peso, tal, né? Cães Danados do Fascismo. Aí cheguei em casa, violão, já gravei direto no Instagram e publiquei. Porque essa minha relação com o tempo, com o agora, quer dizer, eu estou sendo influenciado por esse tempo, mas eu também quero influenciar meu tempo. Tipo o doido que é influenciado pelos astros, pela Lua, por Marte, por Plutão, pelo alinhamento dos planetas, mas também quer influenciar o alinhamento ou o desalinhamento dos planetas. Eu vou influenciar a Lua agora, né? Então assim, e eu acho que tudo que a gente faz influencia o resto, o todo, né? Então eu falei: não, tudo bem, influenciar a Lua pode ser mais difícil, mas eu quero influenciar o meu tempo fazendo essa música, dizendo fogo nos fascistas, fogo já. Por quê? Porque eu acho que a direita nos olha como se nós fôssemos cirandeiros pacíficos que de vez em quando fazem uma passeata pela paz, não sei o que e tal, né? Não, nós somos guerreiros, nós topamos, peitamos os seus excessos e estamos aqui para isso. Então eu fiz, muita gente odeia essa música, né? Como depois muita gente odeia que eu tenha feito bolsominions, mas eu sou influenciado pelo meu tempo, pelo tempo político, pelo tempo tecnológico, né? Tenho uma relação boa com rede social, no sentido de agir, de responder, né? De trocar uma bola. Eu acho importante. Eu acho que a gente não pode pensar que a vida é só dentro do computador, do celular, sabe? Eu acho que a vida é tudo isso, mas muito do que a gente cria vai para ele, né? Eu ainda penso em álbuns. Eu não penso em single. Vou lançar um single. Já fiz um, outro, não sei, né? Mas eu gosto de pensar, vamos dizer, em algo comprido, longo, né? E que dialogue com o tempo.
Se eu, com 31 anos, conquistei um público que tinha de 15 a 20, e esse público foi que me fez sentir artista, assim, de verdade, né? Então eu acho que eu, com 61, me relacionando com uma orquestra de jovens, né? E eu sinto isso de sempre aparecer alguém com 14, 16, crianças com 3 anos, que só dormem se a mãe cantar beradeiro, né? Pais que filmam os filhos no banco de trás do carro cantando Caracajus, 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 né? Gente, então assim, não existe essa coisa, o tempo ele vai em muitas direções. Ele é agora, ele aponta para frente, aponta para os lados, e aponta para trás, e aponta para cima, aponta para baixo. O tempo é tudo junto, e o tempo da minha música ele pretende celebrar exatamente isso, né? Vamos dizer, a coisa do sertão, a coisa da metrópole, né? Todo mundo e ninguém, pé de chique-chique, pé de flor, relabucho, velório, videogame, oratório, né? Então esse é o tempo para mim. E quais canções desse álbum mais te encantam? Tem alguma história com a trilha desse grande artista? Comente com a gente pela enquete do Spotify ou pelas redes sociais. Esse projeto foi produzido por Bárbara Luise, contou com a identidade visual e artes de Gabriela Diniz, assessoria de Francis Carnaúba, coordenação geral e edição de Bárbara Luise e voz de Flávia Mann. O Matéria Bruta é o podcast do canal Curta dedicado à cultura e às humanidades. Para você ficar por dentro de tudo por aqui, se liga na dica. Se inscreva no Google Podcasts ou no Castbox, siga o Matéria Bruta no Spotify e na Amazon ou assine no Apple Podcasts. Até mais! Mamãe, África tem tanto que fazer, além de cuidar neném, além de fazer dengue, filhinho tem que entender, Mamãe, África vai